O tema da pregação de hoje é esse aqui. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo da cruz. Eu disse hoje pela manhã de uma experiência que eu passei, participando do conselho de pastores. Um dia a reunião foi na nossa igreja não era aqui em cima, nossa igreja era lá embaixo. E haviam vários pastores, e um pastor, ele estava um pouquinho incomodado, e eu até percebi, mas no final ele conversando comigo, ele falou: Pastor Maurício, eu achei muito diferente na sua igreja ter uma cruz. Sua igreja ter uma cruz. Eu até estranhei que ele achou diferente, porque para mim, para nós, sempre foi algo normal. Desde quando nós começamos a igreja, nós temos essa cruz aqui. E ele disse: olha, pastor, a cruz é estranho, porque a gente vai, por exemplo, no cemitério, a gente vê um monte de cruz, lugar de morto e tal, né? E a gente começou a conversar. E eu falei para ele, irmão, a nossa comunidade, ela acredita no ministério da cruz. De todos os símbolos que a igreja tem, o mais importante é a cruz. Nenhum símbolo é tão importante na igreja de Jesus Cristo do que a cruz. Você pode usar a coroa, você pode usar um trono, você pode usar uma pomba simbolizando o Espírito Santo, você pode usar a água, mas nenhum símbolo para nós é tão precioso e diz tanta coisa como a cruz. Nós somos o povo da cruz. Tem um texto da palavra do Senhor que diz assim: aquele que quiser vir, Jesus está falando com os discípulos, ele diz: aquele de vós que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Tem uma cruz para você, irmão. Tem uma cruz para você. Tem uma cruz que foi feita para você, sob medida. Tem uma cruz que é sob medida. Talvez você esteja reclamando e dizendo: nossa, essa cruz está muito... Gente, a cruz é sob medida. Tem uma cruz para você. Jesus diz: pegue a sua cruz. Nós temos uma cruz. Eu lembrei hoje de manhã de uma história que eu ouvi, uma história. Ela até tem um certo humor, mas é uma história de que Jesus estava com os discípulos e Jesus pediu para que cada um carregasse uma cruz. E aí um dos discípulos, talvez o Pedro, ele, percebendo que a cruz estava muito pesada e a cruz era muito desajeitada, ele teve uma ideia. Eles estavam passando lá na carpintaria, o pai de Jesus era carpinteiro, então eles estavam passando lá e ele viu um serrote lá. E aí Jesus tinha saído com os discípulos lá, estava meio longe, ele pegou o serrote, ninguém estava olhando, ele falou: eu vou tirar uns 30 centímetros dessa cruz. Aí ele pegou, tirou 30 centímetros. Aí depois ele viu que estava pesado ainda, ele tirou mais um pouco, ninguém está vendo. E ele foi carregando a cruz. Por que Jesus deu uma cruz para carregar pesada? Vou cortar. Até que eles chegaram num lugar que eles precisavam atravessar. E era um abismo tremendo. E aí eles falaram para Jesus: meu, como é que a gente vai atravessar isso aqui? Aí Jesus falou: lembra lá atrás que eu dei uma cruz para cada um? É o tamanho certinho. E aí como que você vai atravessar se você cortou a sua cruz? Então tem muita gente que está cortando a sua cruz. Certo? Ó, irmão, primeira coisa que eu quero dizer para você: tem uma cruz para você. Glória a Deus. Tem uma cruz para você, irmão. Outra coisa que eu quero dizer para você: a cruz, ela tem um significado tremendo para a nossa vida com respeito à nossa eternidade. A cruz traz um significado tremendo para nós depois da morte. Tremendo. Tem gente que acredita que a vida dele é só aqui nessa terra e depois acabou, babau. Tem gente que acredita que a gente é um plasma e vai virar alguma coisa que vai ficar circulando por aqui. E tem gente que acredita na reencarnação. Eu vou ficar voltando. Tá, cada um com o seu problema. Eu acredito que nós temos a vida eterna. E a vida eterna, ela foi alcançada por causa da cruz. A vida eterna, ela foi alcançada por causa da cruz. Não foi o teu batismo, não é a igreja que você participa, não é porque você é bonzinho ou ruinzinho, não é isso. Nós alcançamos a eternidade por causa do ministério da cruz. Porque Jesus morreu na cruz.
porque Ele deu a vida dele por nós. A cruz tem um significado tremendo, a cruz tem que ficar no centro da igreja. Alguém já me falou, pastor, põe a cruz ali para a gente fazer uma coisa diferente aqui. Não, não vai tirar a cruz daqui. O lugar da cruz é no centro. Porque no centro do cristianismo tem uma cruz. E uma cruz que está vazia. Porque Jesus ressuscitou. O símbolo da igreja, nós somos o povo da cruz. E a cruz tem a ver com a nossa eternidade. Só que agora, irmão, olha aqui para mim. A cruz não tem somente a ver com a tua eternidade. A cruz tem a ver com o teu tempo presente. A cruz tem a ver com hoje, agora, na tua vida. A cruz tem a ver com a tua vida, tem a ver com a tua família, tem a ver com a tua casa. A cruz tem a ver com o povo de Deus que está peregrinando nessa terra. A cruz tem a ver conosco. E eu quero, nesta noite, junto com você, pensar em algumas palavras a respeito da cruz. Antes de entrar nas palavras, eu quero colocar um texto que está na palavra, lá em Gálatas, capítulo 6, o verso 14. O apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja, ele diz o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero me gloriar nada, eu não quero achar que nada é engraçado, nada é bom, nada é maravilhoso, nada que exceda a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a minha glória. Eu quero me gloriar na cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo está dizendo aqui: a minha glória é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a cruz tem a ver conosco, nesse mundo que nós estamos vivendo? A primeira palavra que eu separei, quando eu olho para a cruz, eu lembro dessa palavra. A primeira palavra que eu lembro e que eu quero compartilhar com você é a palavra amor. Irmãos, a cruz é a manifestação do amor de Deus. O amor na sua totalidade. O amor na sua perfeição. O amor na sua essência. A cruz levantada é um sinal de amor. Olhar para a cruz é uma declaração de amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Deus não nos amou porque somos bons, mas Deus nos amou mesmo sendo maus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, que deu. Esse amor que entrega, esse amor que se dá. Porque Cristo amou tanto a minha vida e a sua vida, que Ele suportou o peso da cruz. Ele suportou um peso que era muito além das suas forças. Em alguns momentos Ele teve que ser carregado por alguém. Alguém teve que ajudar Ele a carregar a cruz. Em algum momento Ele, não suportando, Ele caiu. Mas Ele foi até o Calvário, Ele foi levantado na cruz. E Ele levantado na cruz é uma manifestação de amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,8 que Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Nós éramos pecadores, e Ele morreu em nosso favor. E Ele morreu por um único motivo: Ele morreu por causa do amor que Ele tem pela minha vida e pela sua vida. E agora, irmãos, uma coisa extraordinária, que eu pensando aqui, o Espírito Santo falou ao meu coração. Deus
Qual que é o pensamento de Deus que existe no mundo? Poder. Deus está relacionado com poder. Só que o nosso Deus, Ele é algo muito maior do que o poder. O nosso Deus é amor. O nosso Deus, Ele não apenas tem todo o poder, mas o nosso Deus, Ele tem amor. Ele é um Deus de amor. E é isso que torna o nosso Deus diferente de todos os outros ídolos, de todos os outros deuses que possam ser adorados e servidos. O nosso Deus é um Deus de amor. A manifestação do nosso Deus, ela acontece antes de nós. Ele nos amou primeiro. E é tão interessante que Jesus, ele transforma toda a história do cristianismo, toda a história do povo de Deus, ele transforma em duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o reino de Deus é o reino do amor. Ele nos tirou do império das trevas e Ele nos transportou para o seu reino de amor. E nós hoje pertencemos ao reino de amor do nosso Deus. Ele nos amou. Ele nos amou. Se tem algo que você pode descobrir na cruz, é o amor de Deus. Um amor incansável. Um amor que atravessa as dores mais terríveis, as humilhações mais espetaculares. Um Deus que passa vergonha porque te ama. Um Deus que se humilha porque te ama. Um Deus que se derrama de amor por você na cruz do Calvário e que até a última gota do seu sangue que pinga daquela cruz diz uma única frase: eu te amo. E o que eu faço por você, eu faço por amor. A cruz é a manifestação do amor de Deus. E o povo da cruz é o povo que ama. É o povo que é amado por Deus, mas é o povo que aprendeu a amar. Irmãos, nós não temos que ser conhecidos ou reconhecidos por causa dos nossos dons e talentos, por causa do poder, por causa do tamanho dos nossos templos. Não temos que ser conhecidos ou reconhecidos por causa dos milagres que nós operamos. O povo de Deus é conhecido pela sua maneira de amar. E quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz: irmãos, está tudo errado, porque vocês são tão extraordinários em tantas coisas, mas onde está o amor? Porque ser cristão é a decisão de amar. E aonde está o amor? Ser povo de Deus é sair amando pelas ruas, pelas calçadas, pelos guetos, pelas vielas, pelas casas. É manifestar o amor de Deus. É algo que parece ser tão frágil, né? Ser tão fraco. Não há nada mais poderoso, mais forte do que o amor. Nada vence o amor. O amor é a última palavra. A Bíblia, ela não diz que Deus é poder. Você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo que Deus é poder. Mas você vai encontrar na Bíblia, 1 João capítulo 4, diz que Deus é amor. Deus é amor. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem irá nos condenar? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos chamados por Deus para amar. A segunda palavra que eu quero trabalhar com você nessa noite, quando eu olho para a cruz, eu lembro de graça. O que é graça, pastor? Graça é Deus dando tudo
e fazendo tudo para quem não merece e nunca vai merecer. Pastor, o que é graça? Graça é Deus chegar aqui e dizer o seguinte, é como se eu estivesse aqui, chegasse para essa irmã e falasse, olha, eu quero te dar isso aqui. E ela diz, olha para mim espantada, diz, mas por que você está querendo dar? Eu senti de dar para você. Isso é graça. Por exemplo, o pai, quando o filho é obediente, o pai diz, olha, se você obedecer, eu te dou aquele carrinho que você está me pedindo. De presente. Não é presente. Porque presente é graça. Não é presente. Aquilo ali é uma recompensa que ele vai ter por algo que ele fez. Graça é diferente. Graça é o teu filho te desobedecer. O teu filho está desobediente. E um dia você chega para ele com aquele carrinho que ele pediu para você. Aquele carrinho que ele queria tanto. E você chega com o carrinho e dá para ele. Ele vai olhar para você e vai dizer, pai, por que você está me dando esse carrinho? Eu não mereço. E o pai vai dizer, isso é graça. Você não merece, mas eu estou te dando. Gente, nós não somos merecedores de nada. Quando nós trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta e colocamos no altar do Senhor, nós não fazemos por barganha. Nós não fazemos por troca com Deus. Ninguém vai ganhar nada para fazer isso. Tem gente que acha que igreja é banco. E acha que igreja é investimento. Eu vou dar 10 para ganhar 100. Isso aí, irmão, você consegue na bolsa de valores, se você tiver sorte. Na igreja, é doação. Na igreja, é graça. A Bíblia diz o seguinte, de graça recebestes, de graça dai. Eu não estou trazendo e não estou me oferecendo a Deus, porque de Deus eu tenho recebido. Eu tenho feito para Deus porque eu amo a Deus. Não é por reconhecimento. É porque eu amo a Deus que eu faço para Ele. Isso é graça. É um relacionamento gracioso nosso com Deus. E quando a gente olha para a cruz, a gente vê graça. Porque, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós estamos condenados à morte e ao inferno e a dar um beijo no capeta. Todos nós. No entanto, por causa da misericórdia e do amor do Senhor, por causa da graça que Ele tem para conosco, de não dar aquilo que a gente merece, mas de nos dar aquilo que a gente não merece. Por causa da graça, hoje nós estamos na igreja. Eu e você só estamos aqui por causa da graça de Deus, irmão. Aqui é todo mundo igual. Não olhe para o pastor achando que o pastor é feito de uma coisa diferente de você, irmão. É a mesma coisa. A mesma bobagem que passa na tua cabeça, passa na minha também. Você tem dificuldades na tua vida cristã? Eu também tenho. Se a gente abrisse o confessionário aqui, a gente ia ficar admirado, porque você ia olhar para o irmão e ia falar, irmão, você é uma bênção. Eu jamais imaginei, irmão, que você ia pensar uma coisa dessa, que isso passa pela tua cabeça, irmão. Todo mundo aqui, irmão, tem pé de barro. Todo mundo aqui está só pela graça de Deus. Todo mundo aqui, irmão, se não for a graça de Deus nos cobrindo, nós todos estamos perdidos. E a cruz nos lembra da graça. A cruz nos lembra dessa manifestação amorosa de Deus, que nos dá gratuitamente a vida eterna. Eu não ganhei vida eterna porque fui batizado na igreja. Eu não ganhei vida eterna porque fui bonzinho na igreja. Eu não ganhei vida eterna porque eu dei o dízimo na igreja. Eu ganhei vida eterna porque o Filho de Deus se tornou carne e morreu na cruz do Calvário, entregou a vida dele, o coração dele, entregou a totalidade da vida dele na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, foi derramado em meu favor. E essa graça de Deus, irmão, não é picaretagem. Deus não deu calote, Ele pagou a dívida. Graça não é dar calote. Graça é porque Ele foi lá e pagou a dívida. E quando eu pensei que eu precisava pagar a dívida, eu fui lá e a minha dívida está paga. Porque Jesus morreu em meu favor. A palavra do Senhor diz em Tito 2,11:
A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E a graça, ela se manifestou na cruz. A graça de Deus, irmão, ela se manifestou na cruz do Calvário. É a manifestação graciosa de Deus. É Deus dizendo sim para você. Por isso que a cruz, ela é um sinal de mais. É um sinal de positivo. É um sinal, sabe, por isso que Jesus morreu com os braços abertos. Porque Ele está querendo te abraçar. Porque Ele está dizendo, venha meu filho. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele nos incluiu na sua morte, para que pudéssemos ser incluídos também na sua ressurreição. A morte de Jesus era a nossa morte. Ele se engravidou de todos nós na cruz do Calvário, quando Ele ali foi levantado. Uma terceira palavra que vem ao meu coração quando eu penso na cruz, ou quando eu olho para a cruz, é a palavra salvação. Irmão, por que salvação? Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Jesus, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos restaurar. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser restaurados. E Jesus, quando Ele veio nesse mundo, Ele veio para nos salvar. Nós estávamos condenados, mas Ele veio para te salvar. E a cruz, ela é uma demonstração de amor de Deus que nos salva. Demonstração de amor de Deus que nos transforma. E que nos faz instrumentos de salvação. Nós agora somos instrumentos de salvação. Nós somos salvos na cruz do Calvário. Irmão, você não é salvo hoje. Tudo que Jesus tinha que fazer, Ele fez na cruz. Não existe nada que Jesus está fazendo hoje. Ele fez tudo na cruz do Calvário. Aquela última frase de Jesus, está consumado, a última frase dele na cruz, antes dele morrer, quando ele gritou, quando ele bradou na cruz do Calvário com todas as suas forças, quando ele bradou, está consumado, ele estava dizendo, está pago. A obra foi completa. Não, eu não sou salvo porque eu creio em Jesus e sou bonzinho. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. E o fato de eu ser uma pessoa boa e íntegra é um resultado dessa salvação que eu recebi em Jesus. Eu não sou salvo por causa de obras. Eu não sou salvo porque eu faço alguma coisa para Deus. O que eu faço não contribui em nada para a minha salvação, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário foi completa em meu favor e em teu favor. A obra de Cristo foi completa. E hoje, quando a gente faz alguma coisa, nós fazemos como consequência dessa obra de salvação que Cristo aplicou em todos nós. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A cruz, olha aqui para mim. A cruz, diz lá em Romanos, 1 Coríntios também, a palavra do Senhor diz que a cruz, ela é loucura para os gentios. E ela é vergonha para os judeus. Mas para nós, que somos cristãos, ela é o poder de Deus. Por que ela é loucura para os gentios? Porque os gentios não entendem. Os gentios não entendem como que um grupo pode ter um rei que foi morto numa cruz. E que o triunfo desse rei foi a morte na cruz. Porque a cruz era lugar de vergonha. A cruz era lugar de pequeno. De algo que não era capaz de merecer pertencer aqui. Por que uma pessoa era crucificada? Uma pessoa era crucificada porque ela não merecia nem estar no céu e nem na terra. Por isso que ela era crucificada no ar. Por isso que era levantada uma cruz e ela era pendurada. Porque, segundo o que eles acreditavam e pensavam, era uma pessoa que não era digna nem do céu e nem da terra. E as pessoas ficavam pensando, os gentios, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem na palavra de Deus, isso é loucura. Como que um povo pode ser o povo da cruz? Ele tem que ser o povo da coroa, o povo do trono, o povo da riqueza, o povo do ouro, o povo do poder, mas o povo da cruz é uma loucura. Eles não conseguem entender e nunca vão conseguir entender, a não ser que tenham uma experiência real com Cristo. E os
judeus representam o grupo dos religiosos. Os religiosos de plantão. Aqueles que acham que servir a Deus é prosperar. Aqueles que acham que servir a Deus é andar de vento em popa. Aqueles que acham que servir a Deus é transformar a morada aqui na terra num passeio. O nosso tempo na terra, irmão, é cacetada. É pancada, não é para qualquer um não. Servir a Deus não é para qualquer um. Ser um discípulo de Cristo não é para qualquer um. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque é uma batalha dentro da gente. Aquela praga da velha criatura não morre. Parece aqueles filmes, né? Não tinha, lembra do Fred Krueger? Eles matam o Fred Krueger em tudo quanto é filme. Foi o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Mataram no 8. Aí ele apareceu, a série 13, ele estava lá vivo de novo. Aí mataram o camarada. Esses dias ele apareceu de novo no cinema. O bicho não morre. É uma praga. A velha criatura é uma praga. Por isso que Paulo diz: o que eu queria fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu fico fazendo todo o tempo todo. Está me atrapalhando. Essa velha criatura que atrapalha a gente. Irmão e irmã que está aqui, Deus, Ele te chamou para ser um instrumento da graça dEle e do amor dEle. E Ele quer te salvar e Ele quer te restaurar. O religioso, ele acha que ser cristão irmão, depois que eu me tornei cristão, a minha vida mudou e agora, irmão, é só alegria, irmão. Só alegria, pastor. É só bênção, irmão. Só bênção, pastor. Eu morava lá, eu era assim, agora está tudo assim, irmão. Glória a Deus. Irmão, isso não é realidade, isso é mentira. Porque servir a Deus, irmãos, servir a Deus é você enfrentar gigantes. Servir a Deus é você enfrentar exércitos. Servir a Deus é você assumir uma bronca e uma guerra com você mesmo, com o teu coração, com a tua alma, de dizer: eu vou servir a Deus, eu vou ser um homem completo, eu vou ser um instrumento de Deus. Isso é servir a Deus, irmão. Isso é servir a Deus. É tomar a sua cruz. Por isso que diz: aquele que tiver coragem, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que está decidido mesmo, pega a sua cruz, irmão, e vai carregar. E não é fácil. Mas não existe nada mais glorioso do que conhecer e andar ao lado de uma pessoa que está carregando a sua cruz. E que não murmura no caminho. Ele olha para o cume do monte e ele diz: vale a pena. Porque se o meu Senhor deu o exemplo para mim, Ele foi até a cruz, vale a pena e eu vou subir até ela também. E lá no alto da cruz, o meu último brado vai ser de gratidão a Deus por fazer parte dos seus sofrimentos aqui nessa terra. Está na hora de você, igreja, pegar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos de que a cruz é lugar de salvação. A cruz também é lugar de perdão. Irmão, e quando nós falamos sobre perdão, pastor, o que o senhor lembra quando o senhor fala sobre perdão? Eu olho para a cruz é lugar de perdão. Pastor, o que o senhor lembra quando o senhor olha para a cruz? Eu vou dizer para você o que eu lembro. Eu lembro do contrário. O que é o contrário de perdão? É o cara que acha que é perfeito. Quem não perdoa é porque ele acha que... Ele acha que ele está numa condição que ele diz assim: não, eu não vou perdoar. Eu tenho o direito de não perdoar. Você já prestou atenção que na oração do Pai Nosso nós não temos o direito de não perdoar? Você já prestou atenção que no cristianismo nós não temos o direito de não perdoar? Não há uma possibilidade. Não há. Perdoa os nossos pecados como nós nos perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus vai te perdoar da mesma maneira. Lembra da história que Jesus contou? Os discípulos estavam contabilizando. Os discípulos eram... os caras chegaram lá e falaram: Jesus, fala os números para nós aí. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque tem umas... Um pensou na sogra, outro pensou no cunhado, outro pensou no irmãozinho da igreja. Quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí, Jesus falou: bom, é 70 vezes 7. E eles ficaram calculando. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que irmão, é quantas vezes tiver que fazer. E aí, Jesus contou uma história. O camarada devia R$1 milhão. Aí o outro foi lá, perdoou ele. Ele saiu pela rua, encontrou alguém que devia R$10 para ele, pegou no colarinho do cara, levantou e falou: eu vou te matar se você não me pagar.
E aí o cara que perdoou 1 milhão viu, chegou perto e falou: o que está acontecendo? E ele disse: bom, não está acontecendo nada, é que esse safado, esse sem vergonha, a gente faz assim com os outros, né? Safado, sem vergonha, mentiroso, papai, ele pegou o dinheiro e ele não quer me devolver. E eu vou matar ele. Vou colocar ele na cadeia. Aí o cara olhou para ele e falou: pô, mas eu te perdoei de R$1 milhão, agora por causa de R$10 você não quer perdoar? Irmão, pode ser que não dê mais para viver junto. Pode ser que não dê mais para ser amigo como um dia foi. Pode ser que as coisas nunca mais sejam como um dia foi. Mas para nós cristãos, perdoar não é uma opção. Faz parte do tamanho da nossa cruz. De olhar para alguém e dizer: eu te perdoo, não sei com que força, não sei como, não sei porquê, mas eu te perdoo, e te perdoo por causa de Jesus Cristo. Jesus na cruz do Calvário, irmão, quer um cara mais ferrado do que Jesus na cruz? Pendurado, com fome, com sede, com gosto de vinagre na boca, ardendo, vinagre escorrendo pelo corpo, ardendo, braço esticado, cheio de prego, pé com prego, as pessoas jogando sorte com a sua roupa, falando um monte de bobagem para ele. O que ele fez, irmãos? O que o nosso mestre fez? Ele olhou para as pessoas e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Assim como teu pai te perdoa, perdoe também, porque perdoar é um caminho cristão. Meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se porém algum dia você pecar, você tem um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Jesus nos perdoou, e Ele te perdoa, irmão, não importa o que você fez. Tem irmão que não se perdoa. Tem irmão que não se perdoa. Eu converso com bastante gente. Tem irmão que nunca mais foi a bênção que um dia foi na igreja porque não se perdoa. Pastor, eu não podia ter feito. Eu não devia ter feito. Eu não mereço, irmão. Ninguém merece. A coisa está tão feia que ninguém merece. É só pela graça de Deus. Mas o que eu fiz é muito feio, irmão. Mas o que Jesus fez é muito bonito. Não sei qual é a dimensão da feiura do que você fez, mas a beleza daquilo que Cristo fez é eternamente maior. E quem olha para a cruz e se humilha diante de Jesus e diz: Jesus, você é o cara. Jesus, essa cruz aí é pancada. Eu agradeço pelo teu perdão e eu recebo. Eu vou ser humilde o suficiente para me jogar aos pés dessa cruz e chorar o choro na cruz e pedir perdão e mudar a minha vida e a minha história. E levantar minha cabeça e mudar o meu caminho. Porque caminhar com Deus, caminhar no reino de Deus é caminhar debaixo do perdão. Uma outra palavra que eu quero deixar com vocês é misericórdia. Quando eu olho para a cruz, eu lembro da palavra misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar a você o que você merece. É o contrário de graça, percebe? Então, o que é graça? É eu dar para você uma coisa que você não merece. E misericórdia é eu não dar a você o que você merece. A Bíblia diz que todos pecaram. Se nós pecamos, nós merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Ele não dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a morte. E Ele não nos dá a morte. É como aquele filho que merecia uma surra, porque ele fez algo muito feio, e você corre para o teu filho e diz: filho, eu vou te dar um abraço, e eu vou chorar com você. E você abraça o teu filho e chora com ele, e chora aquele choro de amor, e o choro de amor vai fazer com que o Espírito Santo lave a alma do teu filho completamente. Isso é misericórdia. E o teu filho talvez te pergunte: pai,
eu pensei que o Senhor ia entrar aqui para me bater, porque eu fiz algo muito feio. E o Senhor entrou aqui, me abraçou e está chorando comigo. Por quê? Por causa da misericórdia, meu filho. Porque hoje cedo, antes de sair de casa, eu olhei para a cruz. E eu olhando para a cruz, eu descobri que o meu Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava dizendo que ele não ia dar o que eu merecia. Eu lembro muito de misericórdia com uma história que eu já contei bastante vezes na igreja, mas ela ilustra tão bem que eu não posso deixar de contar. O exército, Napoleão, um homem de guerra, uma guerra que estava instaurada, ele monta o grupo dele num determinado lugar. Ele tinha um soldado, um menino novo, ainda não era acostumado com as armas. E ele coloca esse menino então de plantão e ele diz: a única coisa que você vai ficar fazendo aqui é ficar olhando para lá. Se você vê uma poeira levantando, alguma luz, alguma coisa, você avisa, porque o inimigo está chegando. Mas você não pode parar de olhar, você não pode piscar. E o menino ficou lá, o menino novo, animado, juventude animada, juventude cheia de vida, né, querendo ganhar o mundo. Ele ficou lá e dali a pouquinho ele começou a dar umas piscadas, começou meio que a dormir um pouquinho. E alguém passando ali percebeu, viu ele dormindo, foi lá e contou para Napoleão. Napoleão na mesma hora disse: bom, sabe o que nós vamos fazer? Manda matar o menino. Na hora que falou que ia matar o menino, a mãe ficou sabendo e veio desesperada falar com o Napoleão. Falou: mas como que você vai matar meu filho? Ele é arrimo de família, eu só tenho ele que me sustenta, que cuida da minha vida. E ela então cai prostrada aos pés de Napoleão e diz: não mate meu filho, por favor. Não mate meu filho. Ele diz: mas ele colocou o exército em risco. Não mate meu filho. Eu vou matar o seu filho. E aí ela se levanta de joelhos, coloca as mãos assim, olha para ele e diz: por misericórdia, não mate meu filho. E aí Napoleão olha para ela e diz: teu filho não merece misericórdia. Ele colocou o exército inteiro em risco. E ela olha no fundo dos olhos de Napoleão e diz: se ele merecesse alguma coisa, eu não estaria aqui pedindo misericórdia. Porque misericórdia é algo que é oferecido àquele que não merece. É aquela mulher que deixa o marido entrar em casa depois que ele ficou um tempo fora. É aquele pai e aquela mãe que abre a porta para o filho depois de ter desobedecido, que põe um anel no dedo do filho e diz: tu és meu filho. Nós não queremos às vezes tratar com misericórdia. Às vezes nós não queremos tratar as pessoas na igreja com misericórdia. Nós somos que nem aquele outro filho. Lembra do outro filho que estava na casa? Pai, mas pelo amor de Deus, o filho já ficou pensando, né? Ele pegou a parte dele, levou, gastou. Agora ele chegou, ele vai gastar a minha parte. Vai pegar a minha parte. Ele já estava contabilizando. E às vezes nós agimos dessa maneira. Eu estou aqui me ferrando na igreja, servindo a Deus. Em vez de estar no shopping, eu fui no culto. E aí vem esse irmão que foi no shopping. E agora ele chega com essa cara lavada. E o pastor vai tratar ele bem como me trata. E Deus vai recebê-lo e vai abençoá-lo. Deus é um Deus misericordioso, irmão. Quem está perdendo é aquele que não corre para debaixo das asas da misericórdia do Senhor e continua fazendo aquilo que desagrada a Deus. Continua praticando as coisas que desagradam a Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Olha o que o texto diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olha que texto tremendo, irmão. Olha aqui. As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você lembra do orvalho quando você acorda? Quem tem grama em casa sabe que quando acorda está a grama molhadinha. O orvalho alimentou a grama. Quando você acorda pela manhã, as misericórdias do Senhor já foram renovadas sobre a tua vida. E você pode experimentar essa graça do Senhor. Uma outra palavra que a cruz nos lembra é reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Agora presta atenção no que eu vou te falar, que eu vou ser rápido. Nós fomos reconciliados com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 18, 19: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério. Você tem o ministério da reconciliação.
Se de repente alguém chega para você, e você está lá na tua casa, mulher, e aí alguém chega e fala, uma pessoa vizinha vai contar da situação do casamento dela, e aí você chega para ela e diz, tem que separar mesmo, tem que acabar tudo. Não, isso aí não é o ministério da reconciliação. Você tem que tentar ajudar a pessoa a se firmar, sabe, se reconduzir, se reaproximar. Nós fomos chamados para reconciliar as pessoas com Deus, para reconciliar as pessoas umas com as outras. Nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Uma outra palavra que eu vejo quando eu olho para a cruz: libertação. A cruz é lugar de libertação. Romanos 8:1 diz assim: não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Olha aqui para mim. Você está liberto. Você está liberto. Você foi liberto por Cristo na cruz. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Pastor, mas fizeram macumba, irmão. Que faça macumba, faz muita macumba. Faz toda macumba. Pode pegar o mundo inteiro e fazer uma macumba. Não vai pegar. No homem de Deus, na mulher de Deus, não pega. Irmão, fica com medo da macumba. Não pega macumba no homem de Deus, aquele que tem o sangue de Jesus na sua veia, no seu coração. Aquele que está protegido, que está guardado por Deus, aquele que está amparado pela graça de Deus. Não pega, irmão, você está livre, você é liberto. Ele te tirou, Ele te arrancou do império das trevas. Ele te trouxe para o reino dele, e no reino dele ninguém te toca. Não há capeta nessa terra. Pode vir a potestade, o principado, pode vir o diabo que for, mas ele não toca em você. Ele não toca em você. Ele não toca em você, nem na sua casa, nem nos seus filhos. Ele não toca, porque você está guardado pelo sangue do Cordeiro. A não ser que você esteja fora da cruz. Olha aqui para mim. A não ser que você esteja fora da cruz. Se você estiver na sombra da cruz, irmão, não precisa ter medo não. Agora, se você anda saindo da cruz, se você anda saindo da cruz, se você anda fazendo amizade com o pecado, flertando com o pecado, flertando com as coisas que não agradam a Deus, com aquilo que não agrada a Deus, se os lugares que eu frequento, se as coisas que eu falo, se as atitudes que eu tenho, têm me tirado da cruz, aí eu estou numa situação que eu preciso tomar uma posição na minha vida. A quem eu vou servir? Porque não adianta você querer servir a Deus desse jeito, porque você só vai levar pancada. É melhor abraçar o bicho mesmo. Abraça o bicho, que daí ele vai facilitar um pouco. Porque se você é um servo de Deus, irmão, vamos levar a sério. Vamos caminhar firme. Porque a cruz do Calvário, ela é uma decisão séria de Deus em favor da nossa alma, da nossa vida. Irmão, se a gente soubesse o que Jesus fez, como nós levaríamos nosso ministério a sério? Um irmão falava para mim esses dias, essa semana ele dizia assim para mim: pastor, eu cansei do ministério. Cansei porque eu insisti, mas as pessoas, pastor, elas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam. Então eu cansei do ministério, pastor. Eu cansei desse ministério. Eu falei: irmão, você não vai ter ministério em lugar nenhum. Porque se tem uma coisa que você não pode esperar é que as pessoas mudem. Não espere. Eu lembro quando eu me tornei pastor, que eu fui conversar com um homem experiente, ele disse assim: sabe qual que é o maior dilema do ministério de um pastor? 50 anos, numa mesma comunidade, falando as mesmas coisas, para as mesmas pessoas. E depois de 50 anos, ele olhar e perceber que as pessoas, quase que na sua totalidade, não deram um passo. Paulo, quando ele escreve para Corinto, a igreja primitiva que era a igreja boa. Tem gente que fala, né? Paulo, ele diz o seguinte: quando eu ia escrever uma carta para vocês, eu queria dar para vocês uma feijoada, mas eu vou ter que dar leitinho, porque vocês não cresceram.
vocês continuam crianças espirituais, infantis espirituais. E eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia do nosso coração e da nossa vida. Irmão, se você é um servo de Deus, seja um servo de Deus. E não seja um servo de Deus porque as coisas estão dando certo e porque Deus está respondendo a tua oração. Vai ter hora que Deus não vai responder a tua oração. Vai ter hora, irmão, que a porta vai estar fechada e você pode colocar os pés, as mãos, você pode pegar o teu sofá e tacar na porta que ela não vai abrir. E você vai falar: Deus, por que o Senhor não abre essa porta se eu estou orando? Por que o Senhor não abre essa porta se eu estou dizimando? Por que o Senhor não abre essa porta se eu estou sendo fiel? Por que o Senhor não abre essa porta se eu estou indo para a igreja? Eu vou parar de ir. E Deus vai responder ao teu coração, e às vezes você não vai nem ouvir, mas Ele vai falar. Se você está dando o seu dízimo, se você está orando, ou se você está sendo fiel, ou se você está vindo na igreja, por causa do resultado que eu posso te dar nesse mundo, você não entendeu o Evangelho. Porque Evangelho é dar-se, não receber. Evangelho não tem a ver com receber. Evangelho tem a ver com dar. A história começou com Deus dando. E a história se completa quando eu e você damos a nossa vida para Deus. Colossenses 2, 13 a 15 diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado, presta atenção, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Olha o que ele está falando aqui, olha aqui para mim. Quando a Bíblia diz que Cristo despojou o diabo, Cristo despojou o diabo. Pastor, o que significa Cristo despojar o diabo? É como se você vencesse o exército. E quando o exército, ele desiste da luta porque ele perdeu, aí eles são obrigados a lançar as suas armas ao chão. Isso é despojo. Eles lançam as armas no chão. Olha, gente, que coisa tremenda que Cristo fez. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, quando Ele bradou o último grito, quando Ele triunfou na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, irmão, naquele momento, o diabo, ele estava agarrado, ele estava amarrando a minha vida e a tua vida. Ele estava com uma arma na nossa cabeça. Ele estava destruindo a nossa vida, a nossa alma. Naquele momento ele teve que pegar todas as tranqueiradas dele e colocar tudo no chão. E diz a palavra do Senhor que ele se tornou um espetáculo público de humilhação. Jesus triunfou dele na cruz. Irmão, olha aqui para mim, aonde que eu e você triunfamos? Nós triunfamos na cruz. É na cruz que você vai vencer, irmão. É na cruz que você vai ter vitória. Não é, irmão, na festa, não é na alegria, não é na celebração, não é recebendo um título. É na cruz. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele é honrado, não quando ele volta para a igreja e recebe uma medalha pelo trabalho que ele fez no campo, mas ele é honrado quando ele está no campo dando a vida dele para Jesus. O homem de Deus, a honra do homem de Deus é o servir. E se houver alguma glória pelo servir, essa glória ela é dedicada a Jesus. Sabe o que nós fazemos, irmão? Quando nós sabemos que vamos receber um prêmio, nosso coração começa a se encher. E a gente começa a se estufar. Parece o baiacu quando coça a barriga, né? Que é um peixinho mirradinho, mas quando coça a barriga do bicho, ele... Pum! Tem o sapo também, tem um sapo também que faz isso. Ele é um sapo pequenininho, é tudo, sabe, feião assim e tal, meio esquisitão. Mas quando o bicho, ele... Sabe, ele fica cheio assim.
né? E às vezes a gente se enche, é puro vento. Porque se houver alguma glória na sua vida, que seja para Deus. Não receba um título para você, irmão. Se você tiver a oportunidade de estar num palanque em algum lugar falando, e alguém te elogiar, transfira esse elogio para Jesus. Não é eu, é Ele. Não fui eu, foi Ele. Não é meu, é dele. Tem muita gente que tem carro, que tem casa, que tem fazenda, que tem sítio, que tem roupa, que tem calçado, que tem isso, que tem aquilo. Você vai ser completo o dia que isso não for seu. É dele. É dele. Eu apenas vou administrar e vou transformar tudo isso aqui em algo que glorifique a Ele. Estava conversando ontem com um homem e estava dizendo para ele de um sonho que eu tenho. Falei para ele, sabe qual que é o sonho que eu tenho? Um dia a nossa igreja pegar 5 jovens aqui que tenham uma vocação para ser médico. Às vezes até não tem condição de pagar alguma coisa. A igreja chegar um dia, nossa igreja aqui, chegar e falar assim, irmão, vem cá. Pega junto os 5 aqui na frente e fala, ó, seguinte, a nossa igreja vai pagar para vocês o curso de medicina. Nós vamos pagar tudo, o melhor curso de medicina que a gente puder. O melhor material, o melhor tudo. E aí nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar, são 7 anos estudando, né? Você vai fazer um pacto com a igreja vai investir 7 anos em você. E depois você vai, 7 anos, você vai num lugar no mundo, no Brasil, que não tenha médico. E você vai servir lá. Quer? Topa? Topo. Então vamos. Aí chega lá, irmão, ele vai chegar lá, por exemplo, numa cidadezinha. A cidade lá, vai inventar um nome lá, cidade do Cipó. Ele chega na cidade do Cipó, tem 17 mil habitantes, não tem médico. Aí ele chegou lá na cidade do Cipó, aí não tem médico, ele vai servir lá. A gente vai ajudar, a igreja vai estar orando, vai estar suprindo, vai estar acompanhando. Vamos levar equipes nossas lá para ajudar e tal. Mas ele vai estar lá 7 anos. Se ele quiser depois ele continua. Mas 7 anos ele vai estar lá. E nesses 7 anos, irmão, ele não vai pegar a Bíblia e ir para a praça pregar, não. Isso aí não vai fazer, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai cuidar das pessoas. Ele vai levar saúde para as pessoas. Isso é reino de Deus. Eu acredito que isso é reino de Deus. E é algo que a gente precisa aprender na nossa vida. A cruz é também um lugar de inclusão. A Bíblia diz que nós fomos incluídos na morte de Cristo. Jesus, ele se engravidou de todos nós. E quando eu olho para a cruz, irmãos, eu vejo que a cruz é lugar de inclusão. Nós não podemos olhar um aqui para o outro e achar que alguém não merece estar aqui. Nenhum de nós merecia estar aqui, mas Cristo nos uniu pela sua graça e pela sua misericórdia. Quando eu olho para a cruz, irmãos, eu vejo uma outra coisa, a missão. E agora, eu peço que você preste atenção nas últimas 2 coisas que eu vou falar para você. A primeira é a missão. A cruz é lugar de missão. Lugar de missão. Lugar de servir a Deus. De honrar a Deus. Estar na cruz, nós somos o povo da cruz. E estar na cruz é estar fazendo missão. Agora eu pergunto para mim, você vai perguntar para você aí, tá? Para você. Vamos abrir o nosso confessionário. Você está servindo a Deus? Você está fazendo missão? Que missão você está fazendo? Irmãos, que Deus nos livre. Presta atenção, olha para mim. Que Deus nos livre de fazermos algo para Ele que não nos custe nada. Tem muita gente que quer fazer algo para Deus que não lhe custe nada. Que Deus me livre de fazer algo para Ele que não me custe nada. Porque missão tem preço. Ninguém volta do mesmo jeito. O apóstolo Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus não eram medalhas.
não era dinheiro no banco. As marcas de Jesus eram riscos no corpo, marcas de pedrada, de chicote. Que Deus nos livre de fazer algo para Ele que não nos custe nada, de dar sobra para Deus, sobra do meu tempo, sobra do meu dinheiro, sobra dos meus talentos, sobra, que Deus me livre de dar sobra para Ele. E segundo, que eu sirva o reino de Deus e não me sirva dele. Porque o grande problema nosso, igreja, hoje, é se servir do reino. Não servir o reino, se servir do reino. Se apropriar do reino. Se beneficiar do reino. Quando Deus nos chamou para sermos bênção e para sermos o benefício de Deus nessa terra. E, por último, uma palavra que é uma palavra espetacular, como todas as outras, mas uma palavra maravilhosa é a ressurreição. Quando eu olho para a cruz, eu lembro da ressurreição. A minha vida e a sua vida não ficam na morte, ela é eterna. A Bíblia fala que Cristo ressuscitou. E a cruz vazia, para nós, é sinal de ressurreição. Ele não está aqui. Ele triunfou. Ele está no céu, sentado à direita de Deus. E quando eu falo sobre ressurreição, eu lembro da passagem de Jesus na cruz. Tinha um camarada, um estava pedindo para Jesus: me tira da cruz. Sai e me tira, porque se você sair e não me tirar, eu não vou acreditar. Então sai e me tira. Tem um monte de gente orando para Deus tirar a cruz dele. Tirar ele da cruz. Ó Deus, me tira da cruz. O outro, do outro lado, sabe o que o outro disse? Ele disse o seguinte: eu estou aqui porque eu mereço. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, cruz é lugar de ressurreição para a eternidade. Agora olha aqui para mim. Cruz é lugar de ressurreição também aqui. É o lugar onde casamentos são ressuscitados, onde famílias são ressuscitadas, onde vidas são transformadas, e aquilo que estava morto, os sonhos, os planos, a alegria, a paz, aquilo que estava morto, ele ressuscita, ele volta à vida. Jesus quer ressuscitar. E aí Jesus nos deu um sinal maravilhoso com a história de Lázaro. Fazia 4 dias. E Jesus chegou lá e quando Jesus falou remova a pedra, as pessoas falaram: não remove não, está fedindo, está fedendo, não remove não. Não remove não, já faz 4 dias que ele está aí, já está mortinho. Se ele não morreu lá e tinha dado um problema nele, não tinha morrido, agora ele morreu, porque faz 4 dias que ele está aí, ele já está morto, já está fedendo. E Jesus diz: remova a pedra. Irmãos, às vezes Jesus está falando um monte de coisa para a gente e a gente não tem coragem de remover a pedra, porque a gente não acredita que Jesus tem o poder da ressurreição na nossa vida, na nossa história, na nossa família, no nosso casamento, na vida do nosso filho, na nossa casa. A gente não acredita. E Jesus diz: remova a pedra. E talvez Jesus esteja falando para você remover essa pedra, esse coração que está petrificado. Deus diz: olha, remova esse coração para que você veja a obra que eu quero fazer de ressurreição na sua vida. Eu concluo, irmãos, dizendo para você que Jesus Cristo na cruz é a nossa vitória. Irmãos, não fique triste porque algumas coisas não deram certo. Olha aqui para mim. Não fique triste porque você perdeu alguém nesse mundo. Não fique triste porque parece que os seus planos e os seus sonhos não aconteceram. Permaneça na cruz e permaneça servindo Jesus, porque você vai se surpreender com o poder e a manifestação dele na tua vida. Olha aqui para mim, gente. A última coisa que eu quero dizer para vocês é uma coisa muito interessante que os nossos irmãos católicos fazem e que é muito interessante. Os nossos irmãos católicos, eles têm um costume, eles pegam os 3 dedos deles
Pai, Filho, Espírito Santo, e eles fazem o sinal da cruz. E isto é algo muito bonito. Bonito quando não é feito apenas por um rito, por um costume, ou como alguma coisa para proteção, para alguma coisa. É bonito quando você faz esse símbolo, esse sinal, e você está dizendo que você está atrás da cruz. Estou guardado na cruz. Ah, pastor, mas nós somos evangélicos. Nós somos cristãos. E eu não estou aqui dizendo para você fazer ou para você deixar de fazer. E se fizer de coração, irmão, está muito bem feito. Glória a Deus. Essa semana eu fui na igreja católica, acho que foi quarta-feira, né? Que depois eu vim aqui. Teve uma missa lá de formatura. E foi um momento muito gostoso. Muito gostoso, irmão. Muito bom mesmo. Cheio da presença de Deus. Mas o que eu quero dizer é o significado disso. Muito mais até do que o próprio ato, mas é o que ele significa. E quando você levantar de manhã para ir trabalhar, se esconda atrás da cruz de Cristo. Como, pastor, que uma pessoa se esconde atrás da cruz de Cristo? Esteja pregado lá com Jesus. Diga para Jesus: eu estou contigo na cruz, eu estou pendurado nessa cruz contigo. Eu estou levantado nessa cruz contigo. E eu vou viver um dia na cruz, onde a minha velha criação vai ficar aqui pregada, para que possa nascer o novo, para que possa ressuscitar o novo. Nós somos o povo da cruz. E glória a Deus, porque uma cruz foi levantada, porque o sacrifício foi feito, e ele foi o suficiente.